Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, continuando por assim dizer, o nosso curso, iniciamos agora a nossa segunda partilha e que será uma continuação da precedente, ou melhor, da nossa segunda partilha sobre Santo Irineu, continuação assim da primeira. Nós paramos na parte do pecado original e das consequências deste pecado. Agora a gente já vai entrar mesmo o pecado original, que para Santo Irineu é baseado sobretudo na desobediência e que mancha a obra, a marca de Deus, por assim dizer, e na verdade é o pecado que vai ser recapitulado, redimido, melhor dizendo, por Jesus. E a gente vai ver assim como se dá a remissão do pecado original e na verdade o que Jesus Cristo trouxe de novo. O pecado se transmite por meio da carne, da descendência de Adão. Se Jesus não foi feito de carne e sangue, não teria podido recapitular a placis antiga. Não teria podido, por assim dizer, matar o pecado original, nem mesmo vivificar o homem, e nem podido conceder aos homens a adoção filial. O Filho de Deus não teve início no momento da encarnação, porque existe desde sempre junto ao Pai, mas quando se encarnou e se fez homem, recapitulou em si a longa história dos homens. A obra de redenção, de recapitulação, pressupõe duas coisas. O fato de as duas naturezas de Cristo. A natureza humana assumida na encarnação e a natureza divina que sempre existiu. Até porque Jesus é o Logos, é o Verbo feito carne, o Verbo que já preexistia. E segundo Santo Irineu, foi uma das mãos da obra de criação do Pai. O inimigo não seria vencido em modo justo, se não fosse um homem nascido por uma mulher a vencê-lo. Aqui a gente já entra na obra de recapitulação. O inimigo que tinha seduzido o homem por meio de uma mulher é destruído por meio de outra mulher. O demônio é destruído no momento em que o Filho do homem obedece ao mandamento de Deus. O homem que era aprisionado no pecado, Deus, tendo compaixão da obra por ele mesmo plasmada, o deu à salvação por meio do Verbo, Cristo. A carne de Cristo reconcilia a nossa carne. O Verbo recebe a carne de Maria, entrando assim na geração de Adão e assumindo a natureza humana através dessa geração, tornando assim possível a recapitulação nele de todas as coisas, inclusive do próprio Adão, assumindo também o pecado através dessa geração. Se Deus não fosse capaz de fazer nova todas as coisas, Deus mesmo seria vencido pela serpente, pelo mal. Aí, contra as heresias, livro 3. E na verdade, assumindo a carne, Cristo pôde assim redimir o pecado, assumindo a carne humana, se iniciou a obra de redenção, que na verdade essa obra de recapitulação se baseia na primeira obra, na obra da criação, na primeira criação. E evidentemente, Santo Irineu é muito imagético, usa muito imagens para explicar aquilo que ele pretende. E uma das imagens que mais emblemáticas é a do cego de nascença. João 9, 1, 10. Santo Irineu retoma o gesto de origem no qual o Verbo modelou o homem da terra. E, na verdade, esse evento retoma a primeira criação, na qual o Verbo modelou o homem. Gênesis 2, 7. Jesus, curando o cego, reencontrava a ovelha perdida, Adão. A cegueira se torna o símbolo da transgressão de Adão. O indivíduo nasce bem formado. No entanto, leva consigo a semente da desobediência, que o torna cego, impedindo de ver Deus. Contra as heresias, livro 5. Quinto livro.
Na verdade, a morte vem por um só homem, e enquanto a vida vem por meio da vitória de Cristo. No caso, a gente já pode adentrar nesse sentido no objetivo da obra de recapitulação. Falamos um pouco anteriormente no que consiste a obra de recapitulação, como ela pode ser feita, os pressupostos para esta obra. E agora a gente vai ver o objetivo da obra da recapitulação. O objetivo da obra da recapitulação é o seguinte: o Filho se fez homem, a fim de que o homem recebesse a adoção filial, se tornando filho de Deus. Terceiro livro contra as heresias. Ou seja, retornar os homens ao estado original de filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, coisa que sozinhos nós não conseguiríamos fazer. E, na verdade, o objetivo é, de fato, tornar o homem, por assim dizer, imagem plástica e semelhança de Deus. Na verdade, a ênfase é sobretudo na semelhança, porque a principal novidade de Cristo, segundo Irineu, é o Espírito, que traz consigo a obra da semelhança. O Filho infunde o Espírito. O Verbo dá o Espírito a todos. O Senhor confia ao Espírito o homem que o pertence, o homem decaído. Sem o Espírito, não se pode se tornar um em Cristo. O Espírito torna o homem filho adotivo. A gente vê, portanto, que é uma antropologia filial, essa de Santo Irineu. Tornar o homem filho de Deus, filho adotivo de Deus, através do que ele chama de espírito de adoção, vindo por meio de Cristo. A carne é revestida com as vestes de Deus. A carne e o sangue não podem se salvar sem o Espírito. A carne deve ser penetrada pelo Espírito. E nisso consiste também a soteriologia de Santo Irineu, a dimensão de salvação. Querer levantar o homem à estatura de Deus, conferindo à carne as qualidades do Espírito. Imortalidade, incorruptibilidade, filiação, são essas as qualidades do Espírito. O homem, sem abandonar a carne, passa a ser espiritual. E isso, na verdade, refutando de maneira muito, muito acentuada os gnósticos, que desprezavam a dimensão corporal. Elevação do homem além de sua natureza. Em Jesus, a sarx, carne, se conformou ao Verbo em plenitude, dentro do próprio Jesus, quando revestiu a vida connatural ao Espírito. Acima de tudo está o Pai, e ele é a cabeça de Cristo. O Verbo, que é a cabeça da Igreja, e o Verbo é a cabeça da Igreja. Em todas as coisas está o Espírito, que é a água viva, que o Senhor doa àqueles que o amam. Daí, portanto, a dimensão espiritual, a dimensão do Espírito que revigora, que revivifica, que restaura também e que dá, melhor dizendo, a vida à própria carne que se encontrava, por assim dizer, manchada pelo pecado. Se no Antigo Testamento o sopro confere ao corpo a alma, que o mantém em pé por algum tempo até se retirar dele, e confere, portanto, a todos os homens que habitam na terra, o Espírito, a vida do Espírito, é este outro Espírito, conferido somente àqueles que creem, a importância da fé e do acolhimento de Deus, de Cristo, por parte do homem, e dura para sempre. O comunica a vida eterna. O Espírito, sacramentalmente doado, faz com que todo homem que crê tenha esta vida divina, que é dom do Espírito, e a incorruptibilidade e a semelhança com Deus. Estes são, no caso para Santo Irineu, os principais dons, as principais virtudes comunicadas pelo Espírito ao homem. O Espírito vindo é através do sacramento, e na verdade Santo Irineu fala muito da necessidade de acolhimento. O homem que deve acolher para ser transformado
o Espírito, a nova vida que Cristo vem nos comunicar. A carne, portanto, uma vez acolhida por Deus, passa por um processo de divinização, carne no sentido do corpo, divinização feita pelo Espírito, que dura durante toda a vida, tendo como paradigma a figura de Cristo, o corpo glorioso de Cristo, o corpo completamente inundado pelo Espírito, a carne espiritual, assim diz Santo Irineu. Muito interessante também ver que na segunda obra da criação, na própria recriação, da mesma forma que na primeira criação o Pai se utilizou do Verbo e também do Espírito para criar o homem, na segunda criação, na recriação, da mesma forma existe a participação tanto do Verbo, Cristo, encarnado, como também do Espírito. E na verdade também possui a matéria, o objeto, que no caso é o homem, que recria o homem, tornando, fazendo retornar a dignidade perdida, tornando filho adotivo do Pai. O destino do homem está no homem-Deus, na sarx pneuma, na carne espírito, substância terrena na forma e qualidade de Deus. A placis, o ato de formar, iniciada em Adão, se ordena a elevação do plasma humano às alturas da carne revestida de Deus, segundo o paradigma de Cristo. No caso, aí vem a questão da recapitulação, anakephalaiosis, tornar o homem, divinizar o homem, alçá-lo à sua dignidade de filho, elevar a sua carne acima da própria natureza da carne, destinada a perecer, e é do caso ressuscitada através da força do Espírito. O modelo feito por Deus para o homem é o de ser homem-Deus, divinizado, no qual a sarx, sem mudança substancial, adquire o modo de ser connatural ao Verbo, conformando-se à sua glória. O caminho para se chegar a esta união com o Espírito pressupõe dois protagonistas: o ativo, no caso, o Espírito de Deus, e o passivo, o corpo do homem. Santo Irineu não fala tanto acerca das virtudes que o homem deve fazer, no caso, deve, por graça, fazer e cumprir para alcançar assim a salvação. Mas na verdade sobretudo o caminho de transformação é baseado no protagonismo ativo, o Espírito de Deus, e passivo, o corpo do homem. O Espírito inunda o corpo e o homem é o responsável pelo acolhimento do Espírito. O Espírito vivifica e na verdade o homem deve estar de braços abertos para receber o Espírito. O homem deve deixar-se fazer-se pelo divino demiurgo, a docilidade, a imagem e semelhança da obediência de Cristo na carne ao Pai Criador, ao seu Pai Criador. Na verdade, portanto, repetindo aquilo que foi dito, Santo Irineu não enfatiza acerca das virtudes, virtudes cardeais, virtudes teologais, mas, ao contrário, foca sobretudo nesse binômio do diálogo entre carne e espírito. O espírito ocupa o lugar ativo, enquanto o corpo do homem é aquele que acolhe o espírito, se configurando a Cristo, ao corpo glorioso de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Na obediência a Cristo. Aquilo que foi o pecado da desobediência é agora recapitulado na obediência que o homem deve ter, né, para se configurar e para acolher assim o Espírito comunicado por Cristo. E aqui a gente pode também retomar um pouco do gnosticismo.
A places do homem terreno são incompatíveis com Deus Espírito. Tal places, tal demiurgia, convém somente a um Deus subalterno. Para o gnosticismo, não se pode misturar o Deus criador da dimensão espiritual e o Deus criador da dimensão material. Os dois não se dialogam. E para Santo Irineu, isso, na verdade, não existe. É só um único Deus. E a demiurgia, ou seja, a places do homem, o ato da criação, o modelar, constitui a obra por excelência de Deus. O homem é a obra por excelência de Deus, assim nos diz Santo Irineu. A coroa da demiurgia é a places humana, em seu estado final, por conformidade do corpo humano com o corpo glorioso do Filho. A obra do Pai se baseia no corpo glorioso do Filho. Tem como paradigma o próprio Cristo, que nos comunica, que nos dá a filiação adotiva ao Pai. A intenção de Deus na formação do homem é justamente fazê-lo à sua imagem e semelhança perfeitas, assemelhar o plasma humano a seu próprio divino Espírito. E por isso também que Santo Irineu diz que a glória de Deus é o homem vivo. E aqui a gente termina com Santo Irineu, e de maneira muito breve. Na verdade, o pensamento de Santo Irineu é muito amplo, e aquilo que foi feito nesse curso foi uma breve introdução, tanto a Santo Irineu, como também a Santo Inácio de Antioquia, a São Justino, e que na verdade requer depois um aprofundamento, a leitura daquilo que esses santos escreveram, que na verdade esboçaram assim uma teologia baseada na figura de Cristo. E aqui também é possível a gente resumir aquilo que nós fizemos na frase de Grilmaia: a confrontação com o paganismo e com as heresias, a abertura do cristianismo à filosofia grega com o mundo romano foram fundamentais para a consolidação da teologia cristã, que é caracterizada sobretudo pela proclamação de Jesus como Cristo e como Filho de Deus. Na confissão de Cristo se encontra um modo para combater as heresias, especificando em que consiste a fé cristã. Se estabelece o limite entre ortodoxia e heresia. A gente pode... a linha a semelhança entre Irineu, Justino e também Santo Inácio de Antioquia se encontra também na predominância, no relevo que eles dão, na relevância, melhor dizendo, que eles deram à figura de Cristo. É uma teologia muito voltada a Cristo, Jesus, Filho de Deus, Verbo encarnado, que no caso de Santo Irineu e também de São Paulo, redime o ser humano. No caso, eu acho que, na verdade, a gente conclui aqui tudo que nós falamos. Evidentemente, peço desculpas porque também eu falei em algumas partilhas que eu me deteria mais na questão da tradição, que é tão importante para Santo Irineu. Infelizmente, a gente não vai adentrar aqui na tradição, até porque isso faz parte de um outro tema, um outro argumento. E como também é algo muito, muito denso, ficaria um pouco complicado abordá-lo dentro desse tema da cristologia que a gente falou aqui, de Santo Irineu. Requeriria um outro curso. Mas creio que o que a gente disse sobre a tradição foi também foram algumas luzes para a gente compreender e para a gente ler também sobre isso, né, em um dos escritos que Santo Irineu destinou à tradição apostólica. Bem, agora a gente pode já passar um pouco para a bibliografia. A gente utilizou aqui, além das obras de cada um desses santos, as apologias e o diálogo de Justino, as cartas de Santo Inácio de Antioquia e o principal livro de Santo Irineu contra as heresias.
Para se falar de cristologia, a gente utilizou, sobretudo, um autor muito importante dentro do... um alemão que escreveu, sobretudo, sobre os primeiros séculos, tendo uma grande importância dentro do contexto do Concílio de Calcedônia, que esse autor alemão se dedicou muito. Se chama Grillmeier e o livro é Cristo na Tradição Cristã, um escrito de suma importância que a gente utilizou aqui. Além disso, foi-se utilizado também o compêndio do Vaticano II, no caso do documento, a Dei Verbum, também o Catecismo da Igreja Católica. A gente também alguns livros sobre história da Igreja, em especial a gente pode citar um livro um autor que é muito importante, que é o Jean Danielou, que escreveu muito sobre os primeiros séculos, é um historiador da Igreja, foi um historiador, na verdade, cardeal, e que também se deteve muito sobre as tradições formadas ali no primeiro, segundo, terceiro século, o cristianismo de base helenística, também a tradição latina e o judeu, a tradição judaico-cristã. Então esse é um argumento, um tema muito forte de Jean Danielou. Também nós podemos citar como a história da Igreja, o grande livro de Daniel Hobbes, que é um historiador francês, que escreveu sobre a história da Igreja. E com relação também à cristologia, se pode citar o livro de Awa e Johann Awa, Cristologia. Também de especial importância, sobretudo para a conceituação dos termos e definição, no caso, ter em mente utilizar alguns dicionários, o dicionário de teologia e também, mais especificamente, o dicionário de patrística, que nós fizemos uso aqui. Então é isso, foi uma grande alegria poder partilhar um pouco sobre temas bem relevantes da fé católica, sobretudo dos primeiros séculos do cristianismo, e falar sempre sobre Santo Inácio de Antioquia, São Justino e Santo Irineu renovar a nossa fé e beber de uma fonte muito segura, que são os padres da Igreja. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Shalom.